Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Auditoria em Foco, que é esse novo projeto do CRC Espírito Santo, que tem como objetivo levar mais conhecimento e interação com os auditores e profissionais da auditoria, tanto do Espírito Santo como de todo o Brasil que nos acompanham. Hoje temos conosco aqui o palestrante Guilherme Antônio Machado Júnior e para mediar a palestra o Saulo Cabral de Lacerda Júnior. Lembrando que essa palestra ela pontua para a educação profissional continuada para as categorias de auditor, CMN, perito, ProGP e IRT, que é a responsabilidade técnica. E passo a palavra agora ao Saulo para que ele possa dar continuidade aos trabalhos. Olá pessoal, eu sou o Saulo Lacerda, sócio da Baker Tilly, auditoria, contabilidade e consultoria. E vou apresentar para vocês nosso palestrante, que conduzirá a palestra Auditoria como Suporte da Governança Corporativa, o Guilherme Antônio Machado Júnior. Ele é contador, graduado, com certificado ISO 31000, gerenciamento de riscos, membro do GRC Internacional, Comitê da Baker Tilly, GRC da Latam, além da Câmara de Auditores Independentes do IBRACON e do IIA Brasil, integrante da Câmara Técnica de Governança, Riscos e Compliance do IBF Espírito Santo e da Comissão de Contabilidade e Auditoria do CRC Espírito Santo. Eu passo a palavra agora para o palestrante, Guilherme Machado. Essa agenda trata de conceitos de governança. A gente precisa discutir um pouco sobre a cultura corporativa, o modelo de 3 linhas do IIA, para fazer funcionar essa governança, a relação entre auditoria e governança, falar um pouco sobre independência em auditoria, e aí qual é o papel dessa, resumindo, concluindo, qual seria o papel da auditoria na governança. Espero que ao longo da discussão esse papel fique claro. A gente só precisa fazer uma breve conclusão sobre o tema. Bom, vamos começar falando de governança corporativa, e eu gostaria de começar falando de governança corporativa relembrando um caso que aconteceu há 25 anos, que abalou o mercado financeiro global, que foi a quebra do Banco Barings. O Banco Barings é um banco fundado em 1700 e pouco, antes de 1800, que tinha a Rainha Elizabeth como uma das suas clientes, e de uma hora para outra ele foi vendido por uma libra, né? Tudo fruto de uma operação feita por um operador do banco que ficava em Singapura, e ele apostou cerca de 1 bilhão e 300 milhões de libras esterlinas. Ele apostou cerca de 1 bilhão e 300 milhões de libras esterlinas em derivativos, sendo que isso era o dobro do dinheiro que o banco tinha no caixa. Ele apostava numa valorização do índice Nikkei, da bolsa japonesa, só que nesse ano houve um terremoto no Japão, os mercados derreteram, e com isso a posição dele também. Ele conseguiu esconder isso por alguns dias, mas não teve jeito, né? Os auditores descobriram, comunicaram, o presidente comunicou na reunião, isso tem até um filme, o presidente comunicando que o banco estava sendo liquidado e vendido por uma libra. Guilherme, considerando uma instituição centenária, né, como que isso pode acontecer com um banco dessa magnitude, ela chegar a quebrar? Ele chegou a quebrar porque ele não tinha caixa para pagar as posições dele. Mas antes disso, e aí a gente está sempre falando, vai falar aqui muito de auditoria interna e auditoria externa, antes disso eu preciso avaliar, eu preciso ver o que acontece antes de chegar no caixa.
Esse banco, esse operador que estava em Singapura, ele era responsável por fazer a operação, era responsável por liquidar a operação e fazer o registro contábil das operações. Então ele estava numa posição que ele podia fazer uma coisa errada aqui e consertar ou esconder ali na frente. Isso que a gente chama em auditoria o princípio da segregação de função. Então não se verificou isso lá. Naquela época eles não se preocuparam com isso, embora naquela época já existisse um modelo de controle interno difuso, mas isso não foi adotado naquele momento. Bom, aí, passando para frente, em função de outros ocorridos, mas principalmente com base em função desse daí, algumas evoluções no modelo de governança começaram a aparecer, começaram a ser formalizadas. Eu chamo a atenção para dois: o Cadbury Report, que é da Inglaterra, e o King Report, que é da África do Sul. O Cadbury foi uma requisição do governo inglês por conta da fragilidade que se percebia no mercado. Então ele foi escrito, né, ele foi liderado pelo Adam Cadbury, que é do chocolate, que era a fábrica de chocolate. Então ele liderou a criação desse código com um foco muito grande na remuneração de executivos. Então, todas as empresas listadas na Bolsa de Londres passariam a ter que seguir as diretrizes do Cadbury todo. E também, na mesma época, mais ou menos, em 94, saiu a primeira versão do King Report, que também era um código de compliance das empresas listadas na Bolsa de Joanesburgo. Né? E o King Report estava muito focado em princípios e práticas, ele foi muito menos legislativo, ele esteve focado em princípios e práticas, e ele focava muito a questão da liderança. A liderança tinha que ser proba, tinha que ser honesta, tinha que ser assertiva na gestão, tinha que ser eficiente para poder competir no mercado, gerar empregos, né? Já se pensava naquela época a questão da responsabilidade social das comunidades afetadas pela companhia e, sem dúvida nenhuma, a transparência. A transparência já era muito discutida naquela época. Bom, seguindo para frente, a gente fala aqui rapidamente do conceito de governança. Princípios e práticas que procuram minimizar potenciais conflitos de interesse entre acionistas, controladores e minoritários e entre os demais stakeholders, com o objetivo de maximizar o valor da empresa e, consequentemente, aumentar o retorno para os seus acionistas. Essa é a essência do capitalismo, né? Eu vou investir num negócio e eu quero retorno, eu quero receber mais do que eu investi, porque senão eu não invisto em nada, né? Mas só que esse retorno ele não pode ser a qualquer custo. Ele não pode ser a qualquer custo. Esse retorno ele tem que ser feito com responsabilidade, respeitando princípios, respeitando práticas e respeitando os direitos dos interessados, né? E além disso, são naturais os conflitos de interesse entre os controladores e os minoritários. São naturais os conflitos de interesse entre os acionistas, controladores e os administradores, a gestão. A gestão, ela também quer aumentar a remuneração dela. Então, a gente já percebeu ao longo do tempo várias crises, vários problemas no mercado de capitais por conta de modelos muito agressivos de gestão de executivos que eles não refletiam efetivamente em retorno para a organização, em maximização do valor do acionista, o valor das operações. Bom, o IBGC ele nos traz 4 princípios básicos de governança corporativa: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. A transparência diz que todas as informações relevantes e importantes, elas são disponibilizadas para as partes interessadas. Basicamente a gente fala sobre isso em transparência. Eu não posso escolher qual é a informação que eu vou passar para os empregados, para o mercado, para o governo. Não posso ter um balanço para um, outro balanço para outro, não posso. Transparência são todas as informações que têm que ser passadas. Equidade é tratar de maneira igual todas as partes interessadas. O tratamento tem que ser igual, isonômico, logicamente que levando em consideração os direitos de cada um deles, né? Sem ultrapassar direitos e necessidades, mas o tratamento igual, um tratamento correto. Prestação de contas, tranquilamente, né? Quem gere recursos
de outras pessoas, seja profissional ou seja um acionista que recebeu recurso de investidor, tem que prestar conta do que fez com esse dinheiro. E prestar conta da maneira mais correta possível, prestar conta, assumir responsabilidade pelo que fez e deixou de fazer e prestar conta dentro dos padrões aceitáveis, dos padrões exigidos, por exemplo, na nossa profissão. E responsabilidade corporativa, que além de se preocupar com a viabilidade econômica e financeira do negócio, eu tenho que me preocupar também com questões relacionadas com o meu modelo de negócio, questões relacionadas com a influência da organização na comunidade de entorno. Hoje esse tema está muito em moda, né? Hoje fala-se muito em programas de integridade, lei anticorrupção, e é olhar também para com quem eu me relacionar corretamente com pessoas corretas. Então essa responsabilidade corporativa que já vem lá do código, do primeiro código de governança do IBGC, ela está sendo relembrada atualmente. Bom, esse desenho não ficou bonito, né? Aí era para a gente mostrar os princípios, um desenho que mostraria os princípios, os pilares e práticas da governança. Os pilares estão apagados, mas eles estão de pé. Olha. Ah, então tá. Bom, então tá ali, os princípios são aqueles que nós falamos, e os pilares que sustentam a governança são esses 5. Propriedade, conselho de administração, gestão, auditoria independente e o conselho fiscal. E as práticas que orientam, né, podemos relacionar várias, eu escolhi aquelas ali: propriedade, princípios, propósitos, papéis e responsabilidades, práticas corporativas, práticas empresariais, as pessoas e a perenidade, né? E ali em cima, relacionamos alguns stakeholders, né? Empregados, fornecedores, clientes, a sociedade, o governo. Às vezes pensamos que o governo é o principal interessado. Não, o principal interessado é o acionista, mas o governo, ele não deixa de ser sócio. Queria te perguntar o seguinte: como que esses mecanismos, né, de monitoramento funcionam na prática? Você vê que eles estão estabelecidos nos pilares da governança. Então eu tenho mecanismos internos, que são os conselhos de administração, conselhos fiscais, não é? Eu posso ter uma estrutura de auditoria interna, a própria estrutura de propriedade, definindo a relação de poder entre os sócios, ele é um mecanismo interno de controle da governança corporativa. E eu vou ter mecanismos externos, basicamente estabelecidos na auditoria independente, mas também o próprio mercado, né, o próprio mercado de aquisição e eventualmente um mercado hostil, ele vai me exigir uma governança correta, órgãos de controle, CVM, Banco Central, né? E o próprio mercado financeiro, que é quem também vai financiar as operações da organização, ele vai exigir governança. A gente está acostumado a ver aí os clientes aí, querendo os balanços auditados para apresentar para os bancos, né? Querendo os balanços auditados porque importam matéria-prima. Então é esse mercado, são esses mecanismos que vão impulsionar, vão empurrar para que a governança seja estabelecida, que a governança seja uma realidade nas organizações. Bom, para que a governança ela seja uma realidade, não adianta escrever no papel, não adianta escrever políticas, não adianta só escrever manuais. Eu preciso criar uma cultura, eu preciso criar esse conjunto de práticas, premissas e valores, mas mais que isso, eu preciso que as pessoas na organização acreditem nesses princípios e pratiquem isso. Logicamente que eu vou estimular a prática, estimular a participação das pessoas, estimular bons comportamentos na minha organização, mas tenho que ter mecanismos que garantam que isso está sendo feito, né? Porque eu não vou conseguir que todos ajam da mesma maneira, mesmo que de boa intenção, podem não seguir os princípios que são esperados. E aí eu queria falar para vocês 2 casos de que não houve cultura corporativa. Esses 2 casos, eles não são tão novos, mas eles são emblemáticos, né? O primeiro, esse aqui, da WorldCom, que era uma empresa de telecomunicações americana, com sede em Ashburn, e ela virou pó
de uma hora para outra, não é? Essa empresa inflou ativos da ordem de 11 bilhões de dólares. E esses ativos, eles não existiam. A empresa, ela foi à bancarrota, ela quebrou, né? 30 mil pessoas perderam o emprego. Os investidores, de modo geral, perderam 180 bi em investimentos. E era uma empresa que, para vocês verem, como é que eu consigo ter uma cultura corporativa se ela era toda pulverizada? A diretoria executiva dela ficava no Mississippi, a parte de informática no Texas, o jurídico em Washington, o RH na Flórida. Então essa empresa era totalmente desintegrada. E você tinha um CEO, Bernard Ebbers, que ele se definiu para um jornalista que perguntou como é que ele era. Ele falava que ele disse essa frase aqui: eu sou o FDP mais malvado que a empresa encontrou, que o mercado encontrou para dirigir a empresa. Ele se definia assim. Quando foi criado o primeiro código de ética da empresa, ele falou que era uma perda de tempo colossal. Esse cara, ele foi condenado a 25 anos de cadeia, ele está preso ainda. A expectativa mais breve dele sair da cadeia é 2028, e ele costumava dizer que ele odiava os advogados da empresa. Algumas coisas assim chamavam a atenção lá. A cultura deles não admitia questionamentos em relação às decisões, aos investimentos. E eles tinham uma remuneração variável, e eu falei um pouquinho antes disso, que variava em linha com a obediência. Então a contadora, tem alguns diálogos do lado aqui, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a contadora, ela era muito bem remunerada e ela aceitava. Aqui eu acabei falando antes a questão da falta de integração, como é que os departamentos ficavam espalhados nos Estados Unidos. Com isso, o que fazia essa desintegração? Eu tinha pessoas com diferentes experiências e diferentes origens profissionais. Eu não consegui construir uma cultura corporativa. Pessoas muito diferentes, as pessoas sem uma liderança, não é? O King Report fala que governança é basicamente liderança. E os membros do conselho de administração, eles eram totalmente leais ao CEO. Eles não questionavam os números apresentados. As investigações, né, feitas pela SEC, as investigações pelo DOJ lá nos Estados Unidos, fizeram algumas gravações. E essas discussões aqui eram entre o Scott Sullivan, que era o CFO, e a Beth Vinson, que era a contadora. O Scott Sullivan foi a principal testemunha de acusação contra o Bernard Ebbers. Ele ficou 5 anos preso. Mas ele falava, olha, se você mostrar mais algum número para os auditores independentes, eu vou lhe jogar pelaquela janela. Você tem que alterar os números. Eu já lhe disse para alterar os números, não me desobedeça. Eu acho que a única forma de alguém alterar os números é que eu vá até aí. Faça as alterações agora, não posso esperar nenhum minuto. Então esta era a cultura corporativa da WorldCom. A WorldCom só se interessava em ser a ação número 1 em Wall Street. Era o único interesse deles. Valendo qualquer coisa. Na mesma época, descobriu-se esse outro caso aqui, que foi a Enron. A Enron já era uma empresa mais diversificada, ela trabalhava com energia, trabalhava com commodities, né, serviços, estava em Houston, e ela também escondeu bilhões em dívidas incobráveis. Ela criava investimentos fictícios, alguns deles em paraísos fiscais, e escondia essas perdas lá. Essas perdas eram criadas à medida, as empresas eram criadas à medida que as perdas iam acontecendo, né? Bom, esses dois CEOs, eles eram caras muito bem relacionados na sociedade americana, doadores de campanha para o George Bush, receberam por isso algumas permissões especiais para a SEC, para marcação a mercado dos ativos deles. Baixa transparência, apesar de ser uma empresa de primeira linha, muito baixa transparência. Eles perseguiam os analistas de mercado que não davam recomendações positivas para a Enron, não negociavam mais com essa turma. As informações eram de difícil acesso. E, assim, a Enron, ela trabalhava somente com análise do VPL. Os projetos eram apresentados e era obrigatório apresentar projetos e produtos todos os anos, todo o tempo.
E eles precisavam apresentar o VPL positivo. Se o VPL fosse maior do que 0, não importava como que isso seria gerido, se é sustentável, não importava se haveria liquidez para tocar o projeto. O VPL tinha que ser positivo para eu lançar as minhas ações na Bolsa. O Ken Lay, ele morreu antes de cumprir a pena e o Jeffrey Skilling está preso. Ele vai ficar aí, ele foi condenado a 24 anos, ele deve ficar preso mais ou menos o tempo que o Bernard Ebbers da WorldCom. Os investigadores concluíram algumas coisas também. A cultura organizacional deles não só permitia romper limites, mas acima de tudo incentivava o rompimento. A maioria das transações financeiras eram feitas para divulgar os resultados financeiros positivos, mesmo sem racional econômico nenhum. E o Conselho de Administração, mecanismo de monitoramento interno da governança, ele não tinha atuação efetiva. Ele era submisso às vontades dos CEOs. Esses dois casos, da WorldCom e da Enron, eu observei assim, muitas semelhanças, né, entre as duas, conforme a sua explanação. E uma coisa que me chamou a atenção foi o item onde diz que eles eram somente avaliados pelo VPL. E assim, na nossa profissão a gente sabe que a gente tem que ter uma visão holística, né, um conjunto de indicadores, de informações para fazer as devidas análises, né? Mas analisar somente pelo VPL, quer dizer, enxergar um futuro que ainda não existe, né? Como se eu quisesse chegar lá, mas ainda não cheguei. Você vê que isso ainda acontece em tempos recentes? Teria algum caso a citar aqui no Brasil? Olha, eu acho que elas têm mais semelhanças do que isso, essas duas empresas. Todos os projetos eram avaliados pelo VPL, isso é verdade. As duas foram auditadas pela Andersen, eram auditadas pela Andersen. O que eu fiz aqui? Assim, chamou a atenção, a Enron, por exemplo, no ano de 2000, ela pagou em consultoria para a Andersen 26 milhões de dólares e pagou em auditoria 25. Mas, sem julgamento antecipado, a Andersen foi absolvida, foi inocentada pela Suprema Corte em 2005, embora a empresa já tivesse desaparecido. Indo para a sua pergunta, assim, para simplificar bem o que eles faziam, era um plano de negócio debaixo do braço e buscando investidores, buscando recursos, né? Para fazer um paralelo, mas não fazer uma comparação e muito menos julgamento, a gente teve há pouco tempo aqui no Brasil, né, as empresas do Grupo X, que apresentavam os projetos, os VPLs positivos, e essas empresas, praticamente todas, elas tiveram uma queda muito grande, algumas deixaram de ser negociadas na Bolsa, outras foram vendidas por valores bem abaixo. Então, sem entrar em detalhes, me parece, pelo menos, a prática muito similar, uma prática muito coerente entre eles. Bom, o que eu não posso faltar, então, quando eu falo em cultura corporativa? Políticas internas que incentivem e conscientizem as pessoas sobre responsabilidades por riscos e controles. A gente vai falar um pouquinho na frente sobre o modelo de 3 linhas de defesa, mas as pessoas da organização, elas têm que estar conscientes que elas têm responsabilidade pelo resultado daquilo que elas fazem. E essa responsabilidade não é fazer o que é melhor para elas, é fazer o que é certo e o que é melhor para a organização. E isso inclui reconhecer que podem haver riscos relacionados com a minha atividade e que eu tenho que cuidar para que esses riscos não se materializem. Então, a organização ela tem que pensar, então, apertei errado. Ela tem que pensar em treinar essas pessoas, ela tem que treinar em mecanismos de monitoramento, como autoavaliação, estabelecer muito claras as questões de delegação, porque a gente vai delegar sempre a autoridade, não se delega a responsabilidade. A responsabilidade é do CEO, tanto que os 2 CEOs que a gente comentou foram presos, não é? Bom, o ambiente ele tem que ter de respeito profissional, um ambiente de cooperação, sem corporativismo. Eu não posso ser intimidado a concordar, eu não posso ser intimidado a não questionar.
valorizar a ética e a moralidade acima de tudo, e você vê que o Bernard Ebbers não valorizava em nada a ética, né? Transparência e comunicação interna, quando nós falamos de transparência, é para fora e para dentro da organização. Logicamente, sistemas e tecnologia, formação acadêmica e experiência prática. Eu preciso trazer bons profissionais, preciso trazer pessoas com experiência, mas mais do que isso, eu preciso trazer pessoas que estejam dispostas a se adequar à nossa cultura. Bom, uma ideia de fazer a governança funcionar é o modelo de 3 linhas. Esse modelo é um modelo que ele foi atualizado agora esse ano pelo IA, é um modelo de 2013, em que ele estabelece papéis e responsabilidades nas estruturas de uma organização, de modo que elas atuem harmonicamente e dentro das suas funções, para permitir que os objetivos organizacionais sejam alcançados. Ele tem uma pegada muito forte, né, em governança e gerenciamento de riscos, e diz o seguinte: o corpo administrativo, aqui nós estamos falando da Assembleia de Acionistas, nós estamos falando do Conselho de Administração, nós estamos falando dos comitês de suporte aos conselhos, são essas pessoas que falam diretamente com os stakeholders, são essas pessoas que se reportam, né? São aqueles que fazem lá os press releases, são aqueles que falam sobre os resultados, e essas pessoas, elas estão ali para falar com os stakeholders. E essas pessoas dão a direção para essas aqui de baixo, que são aqueles que eu falei, olha, são aqueles que estão na gestão, são aqueles que desenvolvem as atividades e têm a responsabilidade para oferecer produtos e serviços para os clientes. E esses produtos e serviços, eles também vão para fora, mas também vão para dentro, como o RH, o RH presta um serviço para a organização. Nós temos aqui a turma de gestão de risco, de controle, que presta serviço para a organização, apoiando a gestão no gerenciamento de risco, no controle desses riscos. E também nesse modelo aqui, a gente tem a auditoria interna, que tem que atuar independente da gestão e oferece essa avaliação independente, imparcial, especializada, para que esses modelos que estão rodando aqui, eles funcionem cada vez melhor, funcionem cada vez de modo mais eficaz. Isso aqui fica representado nesse desenho aqui. É importante destacar nesse desenho, que ele mostra como que essas entidades se relacionam. O corpo administrativo, ele traz para cá, delega, orienta, supervisiona a turma da gestão e recebe a prestação de contas e o reporte deles. Aqui dentro nós temos então a primeira linha, que são aqueles que estão na linha de frente, que são aqueles que estão produzindo, aqueles que estão executando as tarefas. E esse outro aqui é a turma que vai dar o suporte relacionado com riscos e controles, qualidade, etc. Aqui nós temos a turma da controladoria, que vai passar muitas vezes diretrizes para esse pessoal aqui. Quem é que está aqui, que está na linha de frente comprando, por exemplo, matéria-prima, comprando produtos, não tem que se relacionar com a controladoria para saber qual é a forma de tributação, qual é o CFOP. Então, esses trabalham em conjunto. Essa galera aqui se relaciona, alinha, se comunica com a auditoria interna. Eles precisam estar trabalhando em colaboração para que a auditoria interna consiga fazer essa avaliação independente, mas ela não consegue fazer simplesmente sem nenhuma interação com a gestão. E aqui, sim, o corpo administrativo também dá a diretriz do que ele quer da auditoria interna e recebe os reportes. Para a gente fechar isso daqui, vocês veem que eu tenho prestadores de serviço externo de avaliação. Aqui, nós temos auditores independentes, nós temos os atuários, nós temos aqui também, eventualmente, órgãos de controle, que vão olhar para dentro da organização com essa visão imparcial de quem não está participando dos modelos, das tarefas relacionadas com a gestão. Para falar um pouquinho de auditoria e a relação dela com a governança, é bom voltar, né? Voltar um pouco no tempo, contar um pouco de história, porque sempre que alguém delegou a propriedade dele para outra pessoa tomar conta, olha,
Não tem jeito, eu quero saber se ele está tomando conta direito. Eu quero verificar o que ele está fazendo, né? E isso nós temos registros desde lá do Egito Antigo, quando existiam verificações independentes nos registros de arrecadação de impostos. Na Grécia, eles faziam inspeções nas contas dos funcionários do governo. Os romanos eram mais sofisticados, eles comparavam gastos com autorizações de pagamento. Na Idade Média, os nobres que viviam nos castelos, né, eles tinham já lá algo semelhante a auditores que revisavam os registros contábeis, relatórios que eram produzidos pelos criados. Então, a história da auditoria, ou a história da necessidade de auditoria, ela vem de muito tempo, desde a Idade Antiga. Eu destaquei aqui alguns aspectos da história mais recente e da história mais moderna da auditoria, né? Que a gente pode falar assim, olha, eu não sou um historiador, eu sou um cara que leio aqui e faço a minha interpretação. Mas eu acho que um marco fundamental para a auditoria nossa moderna foi a Revolução Industrial, não é? Porque ela criou a economia de escala, as empresas foram crescendo, os proprietários não podiam estar mais no dia a dia e eles passaram a delegar a gestão para profissionais, né? E isso foi causando alguns conflitos, esses conflitos de interesse que nós mencionamos anteriormente, e a legislação britânica passou a exigir que se fizessem auditorias. E as auditorias, inclusive, elas iniciaram com os próprios acionistas fazendo as auditorias das contas das empresas. Aí depois isso foi evoluindo para os contadores, que começaram a se capacitar e começaram eles a assumir essa atividade. Logo depois também, com os ingleses investindo em estradas de ferro, energia, cerveja nos Estados Unidos, isso passou a ser requisitado que auditores ingleses fossem para os Estados Unidos para poder fazer também auditoria desses negócios lá. E com consolidar a bolsa, a economia americana se consolidando, crescendo, né? A gente dá um salto aí, vai para o crash da bolsa em 29, né? Depois, com isso daí, você tem a criação da SEC e a obrigação de que as empresas listadas na Bolsa de Nova York, elas passassem a ser auditadas. Então, tem uma sequência de eventos que explicam, né, a origem da auditoria. A gente está sempre vendo o seguinte, nós estamos tentando garantir transparência, tentando garantir fidedignidade a números de investimentos para os investidores. Guilherme, vendo as raízes históricas, né, da auditoria, eu tenho curiosidade de saber um pouco mais assim, a importância do crash da Bolsa, que foi também um evento histórico, para a auditoria. Isso parece até um contrassenso, né, mas isso foi importante porque nesse momento o presidente à época, que era o Franklin Roosevelt, ele exigiu que se aprofundasse os estudos a respeito do que aconteceu, quais os motivos, e a partir dali as instituições, os investidores, eles deveriam ser claramente informados numa linguagem específica, numa linguagem direta sobre o que estava acontecendo nos investimentos, para que isso não se repetisse. E quem liderou esse movimento foram os auditores, foram aqueles auditores que já estavam lá, alguns que vieram da Inglaterra, mas eles lideraram. Aí a partir daí a gente tem eventos como a criação do ACPA, nós temos aí a criação da SEC. Então o crash da Bolsa, apesar de ser um evento ruim em tese, né, porque esses investimentos eram auditados, mas por outro lado isso impulsionou a profissão. Eu também faço aqui um breve histórico da auditoria no Brasil, e esse é breve mesmo, não trago aqui todos os eventos, eu trago alguns que eu acho que são mais importantes para o que a gente chegar até hoje, né? O registro do primeiro parecer de auditoria que a gente tem é de 1903, de uma empresa de energia de São Paulo. Então os auditores, eles vieram da Inglaterra, e o período auditado foram de 18 meses a partir de julho de 1901 até dezembro de 1902.
Então esse foi o primeiro parecer que chegou aqui, que foi emitido aqui no Brasil. Depois, a partir de 1911, com o Brasil começando a despontar como uma economia pujante, as empresas estrangeiras de auditoria começam a se instalar aqui. Isso começou em 1911 e foi se consolidar lá em 1950, mais ou menos por aí. Os contadores brasileiros, eles passaram a se estabelecer como profissionais liberais e aí também se capacitar a fazer auditorias em 1931. Eu destaco aqui um ano que foi importante, que foi o ano de 68. Nesse ano, a Lei 4.728, ela introduziu pela primeira vez a figura do auditor independente no Brasil. Depois, a resolução do Conselho Monetário Nacional número 7 regulamentou a atividade de auditoria independente. E a resolução 39 do Banco do Brasil tornou obrigatória a auditoria para as empresas que estavam associadas à Bolsa de Valores. Naquela época era o Banco do Brasil que regulamentava. E o parecer de auditoria, ele foi criado também por resolução do Banco Central, a resolução 88. 4 anos depois, a resolução do Banco Central 220 tornou obrigatória a auditoria para as empresas SAs registradas no Banco Central, que era quem fazia os registros. Os auditores passaram a ser, então, obrigados a se registrarem no Banco Central do Brasil, até que houvesse a criação da CVM em 76, que aí os auditores passaram a ser registrados pela CVM, e logo depois disso, a Lei 6.404 tornou obrigatória a auditoria para as companhias abertas. E nós temos dando um salto muito grande na história aqui, de 30 anos, a Lei 11.638, que dentre outras coisas que ela fez, mas ela também tornou obrigatória a auditoria para empresas de grande porte, aquelas com faturamento no ano anterior de igual ou maior que 300 milhões ou ativos superiores a 240 milhões, embora essa aqui tem um jeitinho de lei que não pegou, né? Porque tem a lei, mas não tem a punição pelo não cumprimento. Acho que vale assim falar também, em 99, a edição do primeiro Código de Governança Corporativa do IBGC. Vale falar da cartilha de governança que a CVM editou em 2002, muito em função das questões americanas que a gente comentou. Isso é um breve histórico do que aconteceu aqui no Brasil. Isso aqui, o crescimento do país, ele vai sendo acompanhado pelo crescimento da profissão, pelo crescimento da necessidade de se ter auditoria, de se ter certeza dos números, né? Dos investimentos. Bom, e qual seria o papel da auditoria na governança? Vocês vejam bem, aqui alguns exemplos de negócios que foram feitos, foram desfeitos ou paralisaram. Essa rede frango assado aqui, ela ia se juntar com a Sapori, mas ela desistiu, porque a auditoria, ela identificou que existiam números aqui que não estavam muito claros, não é? Essa rede frango assado é aquela rede de restaurantes Viena, né? Não estavam claros, então esse acordo ele não apareceu. Aqui, olha, é um problema da Pão de Açúcar, que fez pagamentos para o advogado Márcio Tomás Barços, e esses pagamentos eles não encontraram contrapartida em serviços. Não existia nenhuma evidência de serviços prestados. E a gente sabe da importância do Márcio Tomás Barços no processo do mensalão, né, e etc. Aqui, relação direta com a Toshiba. Os números, os demonstrativos financeiros, eles foram validados. Tá? Os números estavam corretos. Mas isso aqui dizia respeito a uma unidade da Toshiba que estava no Brasil, estava nos Estados Unidos. Ela trabalhava com energia nuclear e eles reprovaram os controles internos. Essa unidade estava quebrando exatamente por falta de controles, falta de boa governança. Então, outras coisas aqui, né? Gastos indevidos da Santa Casa com salários. Lembrando que as Santa Casas, elas são entidades filantrópicas, então elas não podem remunerar a nenhum título seus executivos. Né? Contabilização errada no Deutsche Bank, né? Isso aqui gerou multa. Essa aqui também tem a ver com a fusão tentada entre a Oi e a Portugal Telecom, que não foi para frente, por conta desses títulos podres, e o glorioso Zenal Brava, ele está sendo arrolado
como um dos suspeitos. Então a auditoria, ela funcionando, ela evita problemas, né? Você vê que algumas coisas não aconteceram aqui exatamente porque a auditoria identificou previamente. Mas para identificar previamente, a auditoria, ela tem que ser independente, né? Os interesses do auditor não têm que ser os mesmos da entidade auditada. Logicamente que o auditor está preocupado com a preservação do patrimônio, com uma perenidade da empresa, mas os interesses dele é diferente. O interesse dele é dar a melhor opinião, a opinião mais isenta, mais assertiva possível. Bom, independência, a gente não deveria tratar isso como um tema subjetivo porque ela está normatizada, né? Então, nós temos normas de auditoria independente que falam sobre independência. Então, ela exige independência de pensamento e aparência de independência, né? Então, aquela história da mulher de César, né? Não basta ser honesta, né? Tem que parecer honesta. Mas, olha, eu tenho que ter uma postura que eu possa expressar a minha opinião sem ser influenciado por outros fatores que afetem a minha integridade, a minha objetividade. Eu tenho que evitar fatos e circunstâncias que uma outra pessoa, ela tome conhecimento daquilo que eu estou falando, daquilo que eu sei e se aproveite disso. Eu tenho lembrança até hoje da primeira vez quando eu comecei a trabalhar lá em 89, o sócio, na época da Price, falou: olha, o que vocês escutam aqui dentro, vocês não falam nem dentro de casa. Porque sua mãe pode não saber o que você está falando, mas ela pode comentar com a amiga, com a vizinha. E aconteceu há pouco comigo. Por coincidência, a gente auditou uma empresa de um vizinho do meu prédio. Aí minha esposa perguntava: e nosso vizinho tem dinheiro? Eu falei: não sei. Como você não sabe? Você não fez? Eu sei, mas eu não sei não. Então, a aparência de independência não é só aparência, é verdade. E norma de atributo, essa norma é da auditoria interna, não é? Então a auditoria interna, ela tem que ser independente e os auditores internos devem ser objetivos de executar seus trabalhos. A auditoria interna, ela tem algumas dificuldades, não diria dificuldades, mas ela tem alguns desafios, porque a auditoria interna, ela pode estar lá, os auditores internos serem empregados da firma. Então eu preciso posicionar essa turma adequadamente na escala de hierarquia. Essa turma aqui, ela tem que se reportar para um nível alto da organização. Ela não pode se reportar para uma diretoria, não pode se reportar para uma gerência. Porque senão ela vai ser induzida a perder a independência dela. Ou perde a independência ou perde o emprego, né? Isso pode acontecer. E logicamente que tem um outro detalhe para o auditor interno quando ele é empregado, que é a própria relação entre os colegas, né? Então, são desafios da auditoria interna que a auditoria independente não tem, porque eu vou lá e vou embora e não acompanho mais o que está acontecendo. Volto só no outro ano. Há algumas ameaças à independência, isso também está na norma, não é? Eu tenho ameaça de interesse próprio, aquilo que eu poderia oferir benefícios para mim mesmo com a informação que eu obtenho da empresa que eu estou auditando, não é? Nós todo ano somos obrigados a assinar uma declaração de independência para garantir e informar previamente quais empresas eu tenho interesse, e eu estou falando interesse financeiro por investimentos, interesses familiares, né? Que é uma outra ameaça, né? Eu ter familiaridade, pessoas que estão trabalhando numa organização que eu audito, ou eu criar um vínculo muito forte com essa organização e acabar não tendo a isenção especial ideal para julgar. Eu tenho ameaça de autorrevisão, que é eu me colocar numa posição de eu ter que revisar alguma coisa que eu fiz, ou o auditor ele ter ocupado antes um cargo de gestão ou de execução na empresa que ele está auditando agora. O auditor, ele não tem que defender interesse da entidade auditada, ele tem que ser isento e imparcial, não é? E ele não pode ser intimidado, né? De maneira nenhuma ele pode ser intimidado para exercer a profissão dele. Mas a gente tem alguns casos que, assim, nos levam a pensar sobre a independência, né? No Brasil, o caso mais recente é esse aí, da Petrobras, empresa que sempre foi auditada. Aqui não estamos fazendo nenhum juízo de valor, não conheço esses processos,
mas são questões que estão na mídia e que são afetas aos auditores, e afetam os auditores pelo lado da independência, não é? Então, houve problema da KPMG com o Banco Noroeste, a Ernst Young, ela ajudou a turma lá a melhorar os números do Lehman Brothers, que quebrou em 2008, foi a bolha de 2008, começou com ele. E aqui, o Reino Unido está impondo que as 4 gigantes de auditoria, elas separem as unidades de consultoria. Isso aqui é recente, tá? É agora de julho. Isso aqui já está em curso. Bom, para finalizar, eu espero que eu tenha feito uma apresentação razoável e essa conclusão aqui ela fique bem mais óbvia, mas se eu pensar em governança, e pensando lá atrás como nós falamos, olha, é maximizar o valor do negócio e melhorar o retorno para o acionista, isso aparece nos relatórios financeiros, não é? Então eu tenho uma auditoria interna que ela vai trabalhar para que as coisas cheguem aqui da forma mais segura possível. E a auditoria externa, ela vai confirmar se está ou não. Então, a auditoria interna, ela vai... Eu prefiro trabalhar isso com um exemplo. Vocês imaginem o seguinte, quando nós temos auditoria externa, ela faz o acompanhamento do inventário físico e aponta diferenças, essas diferenças precisam ser ajustadas, não é? E eventualmente, dependendo do tamanho da diferença, isso pode dar uma ressalva, isso pode dar algum constrangimento, algum problema. A auditoria interna é aquela turma que vai falar o seguinte, olha, nós vamos trabalhar aqui para essas diferenças aqui não existirem ou serem as menores possíveis. Então eu vou trabalhar apontando soluções para garantir que esses números cheguem aqui mais corretamente, e essa turma aqui fala, olha, pode confiar nos números, pode confiar porque eu garanto que eles são fidedignos, pode confiar porque as informações são todas essas, não tem nada escondido, há transparência. Então, a auditoria, ela trabalha auxiliando a governança internamente, ela assessora a governança nos processos mais críticos, para que os efeitos nos relatórios financeiros, eles sejam, ou não existam, ou sejam cada vez menores. E a auditoria externa, ela fala com o público externo, ela fala com os investidores, ela comunica com os stakeholders e garante credibilidade e transparência para os relatórios. Eu penso que é esta a forma da auditoria ela suportar a governança corporativa. Muito obrigado a todos, era isso que eu tinha para falar. Então é isso, agradeço ao Guilherme Antônio por essa brilhante apresentação. Guilherme, sem dúvida, fará muita diferença para todos nós, quem acompanhou. Falar de governança corporativa, para alguns pode parecer que é algo que não faz sentido, mas eu tenho certeza que a grande maioria das empresas do Brasil não observam da forma que deveria as exigências de governança, e que se fizesse, com certeza teríamos um outro Brasil, vamos dizer assim, né? Eu espero que tenhamos outras oportunidades, né, de recebê-lo aqui para compartilhar conosco o seu conhecimento, conhecimento tanto de teórico como também de prático, de campo de batalha, né? Mais uma vez, obrigado em nome do CRC, e eu agradeço a quem acompanhou aí a palestra do Guilherme, e sugiro a vocês que façam a inscrição na próxima palestra, né, do projeto Auditoria em Foco. Aproveite também para participar do segundo encontro de peritos contábeis do Espírito Santo. A transmissão será realizada no dia 15/10, exclusivamente para inscritos, ok? Então, esse encontro de peritos contábeis somente terá acesso quem se inscrever previamente. Essa palestra de hoje do Guilherme, ela dará 2 pontos para todas as categorias, exceto o SUSEP. Lembrando ainda que neste ano de 2020, devido à pandemia que estamos enfrentando, né, passando aí, a pontuação da educação profissional continuada foi reduzida a 20 pontos no ano. E o CRC tem disponível vários cursos pontuados. Basta você acessar o painel
o site no painel.crc-es.org.br e fazer as inscrições. São vários cursos distribuindo vários pontos que poderá ajudar você na sua pontuação. E havendo alguma dúvida sobre os cursos do CRC, sobre acesso, dificuldade de acesso, envie um e-mail para ead@crc-es.org.br, envie a sua dúvida que o CRC responderá prontamente. E vale lembrar também que a pontuação ela somente será computada caso você assista o curso através do site do CRC. Então, muitos cursos, a maioria na verdade, são disponibilizados também no YouTube, no canal do CRC, porém a pontuação ela só será validada se você assistir o curso através do site do CRC. Então, naquele mesmo local que você faz a inscrição, você tem acesso ao vídeo, né, no caso da apresentação, e aí você assistindo ali, você terá a pontuação devida. E lembrando também que não basta você fazer a inscrição, tem que assistir, porque o sistema ele verifica a frequência mínima durante a apresentação. Então é isso, eu agradeço mais uma vez, espero que continue assistindo aí as palestras do Auditoria em Foco, que é mais esse projeto criado pelo CRC Espírito Santo. Obrigado, Guilherme, mais uma vez, obrigado também, Saulo, por estar aqui conosco, e vamos para a próxima.